Fala, galerinha, eu sou o professor Eduardo Esperandio e a gente vai desenvolver aqui questões de Física 1 para a turma do pré-militar, beleza? Então a gente vai começar com questões do bloco 2 de exercícios que vocês receberam, tá? A primeira questão do bloco é um exercício que trata de lançamento oblíquo, tá ok? Então vamos lá, vou ler a questão para vocês e a gente vai resolver juntos. Um objeto foi lançado obliquamente a partir de uma superfície plana e horizontal, de modo que o valor da componente vertical da sua velocidade inicial era v0y 30 metros por segundo, e a componente horizontal, v0x, 8 metros por segundo. Considerando a aceleração gravitacional igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a resistência do ar, o alcance horizontal do objeto foi: letra A, 12 metros, letra B, 24 metros, letra C, 48 metros, letra D, 78 metros e letra E, 240 metros. Muito bem, galera. Questão de lançamento oblíquo. Bom, nossa estratégia para resolver esse tipo de exercício é trabalhar com a decomposição do movimento. Então, já deixei esquematizado aqui para a gente, supondo que o objeto foi lançado com uma certa velocidade inicial. Essa velocidade inicial forma um ângulo que está entre 0 e 90 graus com o eixo x. Isso faz com que a partícula desenvolva uma trajetória parabólica do seu movimento. Para que a gente possa descrever o movimento, é interessante que a gente trabalhe com as duas componentes separadamente, beleza? Então, aqui com a velocidade inicial, a gente decompõe. A gente traz primeiro para o eixo x, a projeção da velocidade inicial, é o que a gente chama de v0x. E a gente projeta para a direção vertical, é o que a gente chama de v0y. Ok? Daqui em diante, uma vez decomposto o movimento, a gente pode trabalhar independentemente com o eixo x e com o eixo y. Tá? Bom, o exercício já forneceu para a gente o valor das duas componentes. Então, ele não deu para a gente o valor da velocidade de lançamento. Ele deu direto o valor da componente x e da componente y do lançamento. Pediu que a gente usasse a aceleração da gravidade, aproximadamente 10. E a pergunta do exercício é essa aqui: quanto vale o alcance horizontal? Alcance horizontal é essa distância que a partícula percorre na horizontal durante o seu voo. Beleza? Então, a gente sabe que a partícula sobe e desce, mas horizontalmente é essa medida aqui que ela vai percorrer. Bom, o que a gente faz para determinar isso? A gente sabe que toda vez que o lançamento é oblíquo, a gente, decompondo os movimentos, chega à seguinte conclusão: a única aceleração que atua na partícula durante toda a trajetória é a aceleração da gravidade. Sendo que a aceleração da gravidade é vertical e para baixo. Ou seja, se eu só tenho uma aceleração na direção vertical, isso quer dizer que ela só atua na componente vertical. Então, no eixo horizontal, o movimento da partícula é uniforme em toda a trajetória. No eixo vertical, o movimento da partícula é uniformemente variado. Enquanto ela sobe, é uma trajetória realizada num movimento retardado, no qual a velocidade vai diminuindo. Chegando no ponto mais alto da trajetória, a componente vertical da velocidade zera. E dali em diante ele muda de sentido. Ele passa a fazer um movimento descendente e agora acelerado. Ok? Então, na direção vertical, movimento uniformemente variado. Retardado na subida, acelerado na descida. Na horizontal, o movimento é uniforme. Ou seja, uma vez que eu sei o valor da componente horizontal da velocidade, e o exercício já me deu, beleza, já está resolvida a questão. Bom, então eu já sei com qual velocidade ele se move na horizontal. O que me resta é descobrir quanto tempo ele percorre essa distância horizontal para que eu possa determinar o alcance. Beleza? Então, antes de calcular o alcance, eu preciso saber o tempo de voo. E a gente vai determinar o tempo de voo a partir da componente vertical. Bom, tudo que eu sei da componente vertical: eu sei o valor da aceleração, que é a gravidade, eu sei o valor da velocidade inicial, nessa direção, e eu sei, olhando para o meu desenho, que a partícula é lançada da posição y igual a 0, então a posição inicial da vertical é 0, e eu sei que quando ela termina o avanço horizontal dela, ela voltou novamente para a posição y igual a 0. Então, a posição final novamente é 0.
Muito bem, então se eu sei posição final e inicial, eu sei velocidade inicial, sei aceleração, quero descobrir o tempo, nada melhor do que usar a equação horária do move, que vai ficar da seguinte forma. Componente y, né, posição y, é igual a posição inicial. Velocidade inicial na direção y está no mesmo sentido da orientação, então ela entra com sinal positivo. Então, mais v0yt. E agora a aceleração. A aceleração é para baixo, o meu referencial é para cima. Ah, beleza, então ela entra com o sinal trocado aqui, tá? Então, menos gt² sobre 2. Muito bem. Substituindo os valores. y0, y0 também é 0. Velocidade inicial na direção y, 30, vezes o t, que é o que eu quero descobrir, menos 10 t² sobre 2. Beleza? Vou passar todo mundo para o lado de lá. Vai ficar 5t², dividindo já aqui, menos 30t igual a 0. Vou botar em evidência quem eu posso, né? O 5t dá para pôr em evidência. Então, vai restar t menos 6. Beleza? 6 vezes 5, 30. E aí, resolvendo essa expressão, a gente tem 5t igual a 0, t igual a 0, primeira solução. Segunda solução, t menos 6 igual a 0, t igual a 6 segundos. A gente conclui com isso que a partícula passa na posição y igual a 0 quando o tempo é 0, o que já era de se esperar, que é o momento do lançamento, e ela também passa no instante t igual a 6. Então, eu acabei de descobrir que ela gasta 6 segundos para fazer toda essa trajetória e chegar ao solo novamente. Muito bem, só falta agora, então, a gente calcular o alcance. E aí a gente vai para a expressão agora da direção horizontal, que é a expressão do eixo x. Como o movimento é uniforme, x igual x0 mais vx vezes t. Lembrando que eu já conheço a velocidade na direção x. A velocidade inicial é a que se mantém durante todo o movimento. Então, eu posso substituir tranquilamente aqui. Então, beleza. O que eu quero descobrir é a posição final dela. É o x final dela. A posição inicial, bom, para o eixo x, a posição inicial também é 0. Então, 0 mais a velocidade, que é 8, vezes o tempo, que é 6. Então, a gente achou x igual a 48 metros. Esse é o alcance horizontal da partícula. Alternativa letra C. Valeu!